Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você que está nos assistindo, você que está nessa live aí, vai ser muito bom estar com você. Eu gostaria que você também nos ajudasse também, né? Você entrasse aí, se você inscrevesse no nosso canal, né? Ativando o sininho aí também, que está aí embaixo. Também a nossa rádio, Rádio Batista Ágape, .vipfm.net. Se você puder nos escutar aí nesta rádio aí, é muito boa. São louvores 24 horas, louvores de boa qualidade. Você vai gostar muito. Rádio Batista Ágape, .vipfm.net. Também nós temos o Facebook também. O Facebook é a Igreja Batista Ágape. Você pode entrar lá que você vai ver muitos comentários, você vai ver muitas postagens, falamos muito da reforma, colocamos algumas coisas para você estar pensando, para você estar meditando, é muito bom, tá? Entra lá então. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí embaixo, você vai nos ajudar a gente colocar outros vídeos aí também, tá bom? Deus abençoe então. Queridos, antes de começar, eu gostaria de orar com você. Nós vamos trabalhar hoje no livro de Tiago, né? Esse livro é um livro uma bênção do Senhor Jesus, né? Então eu gostaria de orar primeiro com você. Então vamos orar, feche seus olhos, abre seu coração. Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, colocamos, Deus querido, tudo em tuas mãos. Colocamos esse estudo, Senhor Deus querido, da carta, Deus querido, de Tiago, em tuas mãos, Deus querido, que fale os nossos corações, fala com a sua igreja, Deus querido, em nome de Jesus Cristo. É o que nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Querido, você aí na sua casa, você pode estar orando aí, pedindo a Deus direção, pedindo perdão pelos seus pecados, falando com Deus aí, querido. Você está em casa, você que é da nossa igreja Batista Ágape, eu sei que você também que está nos assistindo, talvez você não seja da nossa igreja, mas você seja um colega nosso, amigo, pessoa, pode ser família também, né? Então você que está nos assistindo, você ore a Deus aí, peça direção para Deus, peça para Ele perdoar os seus pecados, para você e dar discernimento nessa palavra que vai ser tão abençoada no livro de Tiago. Eu gostaria de falar um pouquinho desse livro, né? É o Novo Testamento, é o 20º livro do Novo Testamento. O Novo Testamento ele tem 27 livros e o livro de Tiago é o 20º livro do Novo Testamento. E aí, eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia, então, no livro de Tiago. Eu gostaria de também falar para você quem que foi Tiago. Tiago é o meio-irmão de Jesus, né? Ele, depois que Maria teve Jesus, né? Depois José e Maria, eles tiveram, lógico, relações e veio Tiago. Tiago, ele, no princípio, ele andou com Jesus ali, mas só que ele não acreditava. Ele foi se converter, na verdade, depois que Jesus ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou, e aí ele se converteu verdadeiramente, né? E quem faz esse livro de Tiago? O próprio Tiago também. Tiago foi uma das pessoas que foram os pilares da igreja ali. Depois que realmente ele se converte, ele teve um trabalho fundamental no evangelho. Ele foi um dos pioneiros ali com a igreja. Na verdade, não tinha o nome de igreja ali, chamavam sinagogas ainda, mas ele tomava conta. Então ele foi uma das pessoas que foram os pilares da igreja. Esse livro ele foi escrito mais ou menos em 48 a 50 depois de Cristo. Quando nós falamos depois de Cristo, não é depois de 33, né? É depois do nascimento de Cristo. Então nós podemos colocar aí 50, foi 17 anos depois que Jesus ele morreu e ressuscitou, né? E depois de 17 anos ele vai e escreve esse livro de Tiago. Para quem que ele escreve esse livro aí? Ele escreve para as igrejas. E a gente vai ver no primeiro capítulo ali, a gente já vê ali, o primeiro capítulo de Tiago, a gente vai ver muito bem isso daí. Ele vai estar falando para as igrejas ali.
Então, se você puder pegar Tiago 1 ali, nós vamos ler aí. O que eu posso dizer também sobre Tiago? Mais ou menos ali, ele deveria ter uns 46 a 49 anos, mais ou menos, quando ele escreveu esse livro aí. Então, vamos dar uma olhada aí. Está falando sobre prefácio e saudação. Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Ele fala. Diáspora aqui é dispersão, que a igreja ali em Atos, se você for ver, ela teve uma dispersão ali, teve uma grande perseguição e ela se dispersa. E a igreja, ela se dispersando ali, ela começa a formar igrejas, que era o pensamento de Deus realmente, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em Atos dos Apóstolos ali 1:8, ele fala que recebereis poder e o Espírito Santo vai descer sobre vós e serás minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí Tiago escreve essa carta às igrejas que estão ali. Então essa carta de Tiago verdadeiramente ali está escrito para as igrejas ali. E aí ele fala o seguinte também, o 2, meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Quer dizer, com certeza eles estavam passando ali em outras regiões ali, estavam passando por algumas provações ali, algumas perseguições. Aí ele continua: sabendo que a provação da fé que você tem produz perseverança. Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Então ele fala que na perseverança que eles têm, eles se tornam íntegros. Então, o que acontece? A igreja ela começa a crescer. E Tiago ele escreve essa carta para poder abençoar os irmãos ali, sabe? Fortalecer a fé deles. Mas o que eu quero falar realmente hoje é sobre o capítulo 4 de Tiago, versos 13 e 14. Se você puder pegar na sua Bíblia aí, ou até no seu dispositivo. Eu estou com a Bíblia, estou com um dispositivo aqui. Então, está falando a incerteza da vida. É o que diz o prefácio aqui. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Capítulo 4, versículo 13, 14, 15, 16, até o final, que é o 17. Se você puder anotar aí na sua Bíblia, ou no seu dispositivo, celular ou tablet, está dizendo assim: escute agora, você que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucro. O que está falando aqui, Tiago, ele está falando para as pessoas da igreja. São pessoas convertidas ali. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dispersa. Em vez disso, o 15, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. E agora, entretanto, 16, vocês se orgulham das suas arrogâncias, pretensões, todo orgulho, semelhantemente a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Tiago está falando para pessoas ali que com certeza tem alguns negócios, tem situação financeira. E querido, não tem problema nenhum de você ter uma situação financeira boa, né? Olha o que ele fala no 13. Escute agora, você que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal.
Deus não tem problema nenhum, querido, de você ter uma situação financeira e de você fazer uma viagem. Ele não tem problema nenhum. Isso não é pecado. Você ter uma situação financeira e você comprar um imóvel na praia, você comprar um sítio, você viajar, você estar de férias e conhecer algumas cidades. Deus não tem problema nenhum com isso daí. Ele não tem dificuldade, isso não é pecado. Querido, ter dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro, isso é pecado. A Bíblia já nos recomenda sobre isso daí. Que o amor ao dinheiro é tristeza, sabe? É separação de Deus, né? O amor ao dinheiro. Porque você não pode ter dois senhores. A Bíblia fala isso em Mateus. Ele fala que você não pode ter dois senhores, né? Amar a Deus e amar o dinheiro. Então, a dificuldade de Deus não é você ter prazer nessas coisas. Deus tem prazer em te dar coisas também. O grande problema dessas pessoas aqui, que Tiago está falando, pessoas que estão da igreja, ele está falando que essas pessoas, elas querem fazer coisas e elas não colocam Deus no meio. Sabe? Elas vão viajar e não colocam Deus. Querido, Deus tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Aonde quer que você for, o que você comprar, as propriedades que você tiver, você tem que colocar Deus no meio. E essas pessoas aqui, esses irmãos aqui da igreja, o que está acontecendo? Elas não colocam Deus em primeiro lugar. E você acha que isso aí é diferente nos dias de hoje? Não é. As pessoas ganham muito dinheiro, talvez peçam bons empregos, pede para Deus bons negócios, pedem para Deus propriedades, pede para Deus carro, e aí o que acontece? Elas largam Deus, não é verdade? Em vez de você estar com Deus, está colocando Deus no meio disso tudo, não é verdade? E aí, querido, o 14 ele diz assim: você não sabe o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer na verdade. Tiago está sendo bem legal aqui na verdade, né? Na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto conosco, né? Nós não temos esse poder de saber, né, o que vai acontecer. E aí Tiago fala assim, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina. O que é neblina, querido? Neblina, temos muito neblina aqui em Ribeirão Pires e em Rio Grande da Serra. Então, a neblina, ela passa, querido. Uma hora você vê assim, às vezes de manhã cedo, você vê aquela neblina cobrindo tudo. Você não enxerga um palmo na frente do nariz, que nós falamos. Aí, de repente, o sol surge, querido, aquela neblina, ela desaparece. Deus, ele está falando, o Tiago está falando que nós somos como neblina, nós desaparecemos. Então, essa pessoa que está fazendo planos de ir, e engraçado que ele usa esse verbo, né? Olha os verbos que ele usa, né? No 13, iremos, passaremos, faremos, teremos. Querido, nós não iremos fazer nada, nós não podemos fazer coisa alguma, nós não conseguimos ir para lugar nenhum se Deus não permitir. A palavra de Deus diz que não cai um pássaro de uma árvore se Deus não permitir. Você imagina então a arrogância desses homens, né? E aí Tiago fala que nós somos como neblina, que nós se dispersamos, né? A palavra de Deus fala também em Mateus 6,34, o dia do amanhã, querido, pertence a Deus. Só Deus sabe de todas as coisas. Olha o 15. Em vez disso, deveríamos dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, nós temos que colocar Deus em nossas vidas, querido. Aonde quer que nós estejamos ou queremos ir, queremos fazer alguma coisa. O 16 diz, agora, entretanto, você se orgulham das suas arrogâncias, pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Deus não aceita, querido, que nós sejamos. Já aconteceu com pessoas que nós até oramos para essas pessoas terem alguns bens materiais e de repente, querido, essas pessoas caíram em ciladas, começaram a deixar Deus de lado e achavam aquela grande palavra lá, não tem nada a ver.
Você já ouviu isso aí? Ah, não tem nada a ver. Ah, pessoas que compraram casas, querido, e não tem problema nenhum de você ter imóveis. Deus abençoa, querido. Mas acaba tendo um imóvel longe, e aí começa a viajar, porque tem que estar de olho no imóvel lá, que não pode deixar sozinho, e a grande desculpa é essa daí. Não, eu não posso deixar, eu tenho que ir lá dar uma olhada, só o caseiro não dá conta, então eu tenho que estar lá. E aí vai deixando as coisas de Deus. Às vezes estava ali, ó, direto em oração, né, em reunião de oração, estava com a gente, as atividades da igreja, os eventos que a igreja tinha, e estava junto conosco. A igreja, querido, ela fornecia às vezes a tabela do ano todo, querido, dos eventos que tinha a igreja ia ter. E a pessoa ia direto nesses eventos. Depois que ela teve propriedades, o que ela fez? Ela foi distanciando de Deus, né? E a palavra de Deus, nós dissemos que uma brasa fora do braseiro, a tendência dela, o que é? É esfriar. Então você vai ficando longe de Deus, você começa a esfriar, querido. E aí você começa a pegar as coisas do mundo ali, né? Nós falamos também que se você tirar um pedacinho do dedo e você jogar ele ali do lado, o que vai acontecer? Ele vai apodrecer, querido. Isso é um membro no corpo de Cristo, né? Nós tiramos esse membro ali, ele sai fora, a tendência dele qual que é? É esfriar, é apodrecer, né? E como Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, Deus que pensa e vê e sabe de todas essas coisas é o que está falando, Tiago, aqui. Deus, ele sabe, ele te conhece desde o ventre da sua mãe, quando você era informe, a palavra de Deus diz isso daí. Então, de repente, o que você faz? Você começa a tomar suas próprias decisões. Não que Deus não deixe que você tome suas decisões, mas ele quer fazer parte dessas decisões. Ele quer que você chegue para ele e fale assim, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero construir isso, eu quero ser promovido na empresa, não é verdade? E tem que escutar a voz do Senhor. Tem que escutar a voz do Senhor. Eu me lembro que eu na empresa, eu queria passar de um cargo lá. E nós oramos muito, eu e Raquel, por muitos anos nós oramos para mim passar de cargo. E eu me lembro que eu chegava à prova, eu não passava por uma coisa, não passava por outra, tal. Raquel fez um jejum de vários tempos aí. E de repente eu entro na sala do meu chefe, e meu chefe sempre falava para mim assim, ó, você é um bom funcionário, você é o melhor funcionário que eu tenho aqui, você é um funcionário que eu posso colocar você em tudo que é lugar, você resolve a situação e tal. E aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, você falou para mim que eu sou um bom funcionário, eu resolvo as coisas e tal. Por que você então não passa eu de cargo? Porque você está falando para mim que eu sou um bom funcionário e um homem ímpio, querido, uma pessoa que não conhece a Deus profundamente, ele diz assim, você, Márcio, você tem que saber que você é um homem de Deus. Falou desse jeito para mim. Você tem que ter paciência, porque é melhor você ser o melhor operador 1, que na época eu era operador 1, do que o pior operador 2, que era um cargo acima que eu ia ter, né? E eu pude ver, querido, que Deus falou através daquele homem ali. Então nós temos que escutar. E aí eu saí dali pedindo perdão para Deus, porque eu queria fazer as coisas com o meu próprio braço, com a minha própria força. Querido, quando você quer fazer as coisas com a sua própria força, querido, a força do seu braço você não consegue. Quando você deixa Deus de lado, querido, quando você deixa Deus fora da equação, essa epidemia aqui, que nós podemos fazer com isso daí? A gente não pode sair de casa, querido. Nós estamos trancados. Deus permite, querido, que nós ficamos trancados, querido. Porque senão nós podemos pegar uma epidemia até vir a óbito, querido. Então o que acontece? Parou tudo, o mundo parou por causa de uma epidemia, de uma pandemia, né? De um vírus, querido. Como é que pode? Você vê que nós não controlamos a nossa vida. E nós queremos fazer isso daí que esses homens estão querendo fazer. Aí eu vou para tal lugar, vou fazer negócio, eu vou ficar um ano lá, e aí eu vou ganhar muito dinheiro, e aí depois assim eu volto. Olha só que arrogância. Eu vou fazer isso. E você acha que isso aí não acontece na igreja também? Com nós que somos pastores também? Nós que somos líderes? Ah, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu penso que Deus só está olhando do lado assim, né? Olhando e falando, o que você vai fazer? Ah, você vai subir o prédio, você vai construir isso. Ah, você vai fazer isso aqui. Ah, você vai equipar o ministério, você vai fazer isso. Querido, nós não podemos fazer coisa alguma, né?
Não conseguimos fazer coisa alguma. E as nossas obras, a palavra de Deus é como trapo de imundície. Então, querido, antes de fazer qualquer coisa, querido, nós que somos cristãos, que nós falamos que nós somos cristãos, filhos de Deus, somos remidos no sangue do Cordeiro, tudo isso que nós falamos, nós temos que pedir para Deus. Nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo. Outra coisa, eu e Raquel, a pastora Raquel, eu me lembro que nós estávamos ajudando um casal há muitos anos atrás. E o casal chegava em casa, nós dávamos cesta para ele, a gente dava alimento, e nós fazíamos isso, nós fazíamos aquilo, ó, parece que esse texto, né? E toda vez que esse casal vinha em casa, sempre faltava a fralda da criança. E nós corríamos para a farmácia, ia lá e comprava a fralda. Toda vez que eles vinham com um discipulado, vinham com uma conversa, nós fazíamos isso daí. E de repente, querido, Deus falou para mim assim: o que você está fazendo? Eu tomei até um susto. Eu falei: o que, Senhor? Ele falou: o que eu tinha para fazer para esse casal foi 6 meses atrás. Era que nós tínhamos acompanhado tudo. Você está fazendo coisas do seu próprio braço, da sua própria força. E eu fiquei envergonhado, querido, e vi que até para dar as coisas nós teremos que pedir permissão para Deus, querido. Porque às vezes nós estamos fazendo o papel que é de Deus. Então aquilo que é para Deus fazer, querido, Deus vai fazer, querido. O que é para nós fazer, nós vamos fazer. Amém? Então com essa palavra, querido, eu quero te falar uma coisa. Preste muita atenção. Onde quer que você esteja. Sempre quando você for fazer alguma coisa, querido, pergunte a Deus. Seja você pastor, seja você líder, seja você aquele irmão que está escutando aí. Pense bem. Olha a Deus. Senhor, é para fazer? É para mim ir? Eu posso fazer? Se você fala que tudo que você tem, seus filhos, sua casa, o seu trabalho, a sua vida é de Deus, então deixe que Ele tome conta. Deixe. Porque, querido, Ele pode olhar para lugares e ver coisas que nós não conseguimos ver. Então, querido, em nome de Jesus, então você preste atenção nisso tudo. Tá bom? Eu quero orar com você, eu quero que essa palavra entre no seu coração. E eu quero falar com você que nunca fez uma oração, nunca tomou uma decisão na sua vida. Talvez ninguém nunca falou para você sobre o plano da salvação. O plano da salvação é esse, querido, que Jesus ele ama você de uma tal forma, querido, de uma tal maneira, querido, que não tem explicação. E Ele quer que um dia você more com Ele no céu, querido. E para isso você tem que tomar uma decisão. Essa decisão que você tem que tomar, querido, é quando você ainda está vivo, querido. Que depois de morto, querido, você não pode tomar essa decisão. Então você tem que tomar essa decisão e colocar Deus na equação. Colocar Deus na sua vida. É como você entrasse no seu carro e você colocasse Deus ali no lugar do motorista e você ficasse no lugar do passageiro e deixasse que Deus conduzisse. É como diz essa palavra aqui de Tiago 4. Deus quer tomar conta da sua vida. E você que nunca fez uma oração na sua vida, querido, de aceitar Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador, eu gostaria que você fizesse. Primeira coisa, você tem que falar com Deus. Falar com Deus assim, pedir perdão dos seus pecados, querido. E eu e você somos pecadores, querido. E Deus é santo e nós somos pecadores. Há um abismo entre eu e você e Deus, entre você e Deus também. Então você tem que pedir perdão para Deus por tudo que você fez, querido, de errado, querido. Tudo que você pensou, tudo que você falou. Você tem que pedir perdão para Deus. E depois você tem que aceitar Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador. Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se eu abrir a porta e entrar, eu vou fazer morada. E essa morada é no seu coração. Então Jesus está batendo, querido, na porta do seu coração. Ele quer que você aceite. Se você quer fazer essa oração, faça essa oração comigo. Fale assim, ó. Aonde quer que você esteja, seja na sua casa, talvez você está em outro lugar também, talvez você está até de viagem, você está vendo esse vídeo aqui, querido. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e falasse assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados. Fala para Jesus assim: perdoa os meus pecados. Fica comigo hoje e sempre. Escreva meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você fizesse essa oração. Em nome de Jesus.
e eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu coloco, Deus querido, cada vida, Senhor, que escutou, Deus querido, esta palavra. Talvez uma palavra, Deus, curta, Senhor, mas que tenha um conteúdo, Deus querido. Que o Senhor falasse, Senhor, em cada vida, em cada coração, Deus querido, em nome de Jesus. E essas pessoas que aceitaram o Senhor, Deus querido, como o único Senhor e Salvador, entra, Deus querido, na vida de cada um, leve, Deus querido, para uma igreja verdadeira, Senhor, Deus querido, e que essas pessoas sejam bem acolhidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Igreja Batista Ágape, Senhor Deus querido, abençoa todos os projetos desta igreja, tanto quanto a rádio, quanto o Facebook, quanto a internet ali, Senhor Deus querido. Pai, que nós possamos levar o Teu Evangelho, Senhor Deus querido, aos quatro cantos, Senhor Deus querido, do mundo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro, em nome de Jesus. Obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida, querido, e até uma próxima live. Amém?